E aí, galerinha do nono ano, beleza pura sem mistura? Professor Rogerson com vocês no Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de hoje, nono ano, matemática. Vamos estudar hoje sobre função. É isso daí, função. Matéria muito legal, muito legal. Só questão de atenção, como sempre, né? Tem uma atençãozinha. Página do livro de vocês aí, 103 a 107. E vamos lá. Colocar a mão na massa, em ação. Muito bem. Pessoal, função, ó. Para compreendermos o significado da função polinomial do primeiro grau, ou função afim. Então, a função polinomial do primeiro grau também é conhecida como função afim. Tranquilo? Ó. Função afim é a mesma função do primeiro grau, certo? Vejamos a seguinte situação. Aqui nós vamos para um exemplo prático para você começar a entender o que é uma função, para que serve a função, onde é que você vai utilizar a função, beleza? Muito bem. Quando se falar de função afim, você vai ter aí uma função do primeiro grau, ok? Muito bem. Nós vamos já ver a estrutura da função do primeiro grau. Vamos lá. Maria e João são dois grandes amigos que tiveram a ideia de criar um serviço de pet taxi, ó, pet taxi, muito bem. Aí aqui é só um lembretezinho, né, que o número A é chamado de coeficiente de x e o número B é o chamado de termo constante ou termo independente. Quando nós vemos a estrutura da função, vamos supor que eu tenho aqui função de x, eu tenho ax mais b, beleza? Então tenho essa função aqui. Tá bom? Isso é uma função do primeiro grau. Esse A é o que nós chamamos de coeficiente de x. E esse B é o que nós chamamos de termo independente. Muito bem, muito bem. Certo? Então só para você ficar aí atento. Tranquilo? Então isso aqui é a estrutura da função do primeiro grau. Vamos lá. Para essa historinha aí do pet shop, né? Tranquilo. Ó, sabe-se que nesse serviço de pet shop é cobrado um valor fixo, certo? Eles cobram um valor fixo, que é a bandeirada, que custa R$ 2,30. Então eles têm um valor fixo que é R$ 2,30, certo? R$ 2,30 é fixo, beleza? Aqui é o fixo, show de bola. E R$ 1,20 por quilômetro rodado. Quer dizer que esse valor de R$ 1,20 ele varia de acordo com o quilômetro, né? Então assim, ó. Eu tenho 1,20, certo? E o que é que está variando, pessoal? Esse valor de 1,20 ele também é fixo, mas é fixo por quilômetro. Então sempre a pessoa vai me fornecer quantos quilômetros rodou, né? Assim, para poder eu calcular o preço do táxi, da viagem lá do táxi. Então esse quilômetro rodado aqui, ó, você sabe quantos quilômetros rodou? Quantos quilômetros? Não, você sabe o preço do quilômetro, não é? O preço do quilômetro é 1,20, mas você não sabe quantos quilômetros. Então x, que é uma variável, pode ser y ou o que você quiser colocar, mas geralmente a gente usa x, né? X é a quantidade de quilômetros. Quantidade de quilômetros, certo? Então você pode montar uma equação do primeiro grau para calcular o preço dessas viagens. Certo? Como é que ficaria essa função aqui, ó? F de x vai ser igual a 1,20 vezes x mais 2,30. Entendeu? Então essa é a fórmula. Com essa fórmula aqui você consegue calcular o valor das viagens. Tranquilo? Vou ajeitar esse F aqui. Então vamos supor, ó, o cara rodou 10 km, né? 10 km. Então você vai fazer, ó, F de 10, que foi 10 km, vai ser 1,20 vezes 10 mais 2,30. Entendeu? Isso aqui vai ser igual ao que, ó, 12, né? 1,20 vezes 10 dá 12, mais 2,30 dá 14,30, né? Aí, ó. Se o cara rodou 20 km, aí você vai fazer F de 20, vai ser igual 1,20 vezes o x, né, a quantidade de quilômetros, vezes 20 mais 2,30, que é a bandeirada, né, que chama. Então
Então 20 vezes 1,20 vai dar quanto? 12 com 12 dá 24. 24 mais 2,30 vai dar 26,30. Entendeu, pessoal? Essa é a ideia de uma função. Você vai encontrar o valor da corrida, ó, em função dos quilômetros rodados. Ai, papai. Entendeu aí? Entendeu, pessoal? É isso que é uma função. Você encontra o valor de uma função em função de outro valor, de uma variável. Como é que você vai encontrar o valor da corrida do táxi? É em função de x. Por isso que geralmente nós utilizamos o termo f de x, que é função de x. Para eu encontrar o valor da função, eu preciso do valor de x. Por isso que nós atribuímos, ó, f de 10 quando x vale 10, f de 20 quando x vale 20 e por aí vai. E aqui é a minha função, ó, para eu encontrar o valor. Por quê? Porque a questão aí, o problema me deu essas informações. Que 2,30 é o valor fixo, esse valor é taxado, acabou, não tem nada que vai alterar esse valor, vamos dizer assim. Mas o valor de 1,20 ele também é fixo, mas é por quilômetro. Então eu preciso multiplicar esse 1,20 pela quantidade de quilômetro para saber quanto é que ele vai pagar pelos quilômetros que ele rodou. Aí mais essa taxa fixa, que é independente de quantos quilômetros. Se o cara rodar 1 quilômetro, vai pagar os 2,30 de taxa fixa do mesmo jeito, de bandeirada, né? Se ele rodar 100 km, esses 2,30 ele vai pagar de qualquer jeito, independente da quantidade de quilômetros, ele vai pagar os 2,30. Por isso que esse 2,30 ele não vai junto da variável x. O que vai multiplicar a variável x é o preço do quilômetro. Entendeu aí a ideia? Então isso aí é o princípio da função, pessoal. Certo? Eu não li o restante aqui porque é a mesma coisa que eu estou explicando. Beleza? Show de bola. E função polinomial do primeiro grau, nós já vimos, né, a estrutura, ó. F de x, né? F de x é igual a ax mais b. Essa é a função do primeiro grau, onde o a é o coeficiente de x e o b é o termo independente. Grave bem isso aí, grave bem isso aí. O a é o coeficiente de x e o b é o termo independente. Tranquilo? Show de bola. Lembrando que a tem que ser diferente de zero, certo? Uma observação aqui, ó. O a tem que ser diferente de zero. Porque se a for zero, a função ficaria assim, ó, 0 vezes x, né? Mais b. Quanto é 0 vezes x? É 0. Aí a função de x ficaria igual a b. Olha que doidice. Como assim função de x? Se eu só tenho um valor constante aí, só tenho um termo independente. Então a função não seria válida se a fosse igual a 0. Show de bola? O b pode ser 0, não tem problema. Mas o a não pode ser 0, né? Beleza? Show de bola, show de bola. Então vamos lá. A raiz ou zero da função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, é o valor de x tal que f de x seja igual a zero. O que é a raiz da função, pessoal? A raiz é você igualar a função a zero. É isso que ele está dizendo, ó. F de x tem que ser igual a zero, né? Então ele está querendo dizer o quê? Quem é f de x? Né? Ax mais b? Então ax mais b tem que ser igual a zero. Você vai igualar a sua função a zero para encontrar a raiz da função. Que a raiz é o valor de x, né, bebê? Valor de x. Entendeu aí? E se você parar para analisar, esse valor de x aqui vai ser assim, ó. Ax é igual a menos b, né? Porque o b está na adição, passa para o outro lado na subtração. E x vai ser igual a menos b sobre a. Encontrar a raiz da sua função aí. Certo? Show de bola? Então, para encontrar a raiz da função, é só você igualar a função a zero. Entendeu? Aí você vai encontrar a raiz, que é o valor de x. Show de bola, né? Muito bem. Aí aqui é o que ele vai falar, tudinho. Logo, para encontrar a raiz ou zero, né? Pode ser chamado de raiz ou zero da função. Primeiro grau, basta resolver a equação, ó, igualando a zero, tá vendo? A x mais b igual a zero. A raiz ou zero da função é a abscissa do ponto de interseção do gráfico da função com o eixo das abscissas, ou seja, é o ponto do gráfico de f com coordenadas. Aqui ele está dizendo o quê? Que y vai ser zero, né? Se você for para o plano cartesiano lá, ó, a raiz da função vai ser no eixo x, entendeu? Você não está encontrando o valor de x? Não é não? Quando você encontra a raiz da função, você não encontra o valor de x? Então é o valor
quando você desenhar o gráfico da função, por exemplo, vamos supor que a função ela vem assim, ó. Um exemplo. Aí, ó, aqui onde é esse gráfico da função, que é essa linha, né? Toca o eixo X, aqui é a raiz, ó. É a raiz da minha função. Por quê? A raiz não é o valor de X, bebê? Então, é o valor de X. E Y é 0, ó. Porque aqui o Y é 0. Para X ser esse valor, o Y é 0. Então, nessa coordenada da raiz aqui, eu tenho o valor de X e o valor de Y. E esse valor de X, quem é? Menos B sobre A. Entendeu? Que é igual a menos B sobre A. Quando eu tenho os coeficientes, é só fazer isso, né? Menos B sobre A e o Y é 0. Show de bola, né? Tranquilo, né, pessoal? Isso aí, sossegado. E aqui alguns exemplos de funções do primeiro grau, ó. F de x é igual a 5x menos 3. Aí quem é o valor de A? É 5. Valor de B? Menos 3. Lembrando que você leva o sinal, viu? Ó. O B é menos 3. Quem é o A? É mais 5. O A é mais 5, né? Só que eu não preciso escrever o mais. Aí coloco só o 5, entendeu? Você leva o sinal junto. Nesse outro exemplo, ó, f de x é igual a menos 2x menos 7. Quem é A? É menos 2. Ó. Quem é B? Menos 7. Entendeu? Tá aí, ó. Menos 2 menos 7. Aqui esse outro exemplo, ó, com frações. X dividido por 3, né? X sobre 3 mais 2 quintos. Então quem é o meu valor de A? É x sobre 3, né? É não, pai. É o valor que multiplica o x. Quem é que está multiplicando o x? É 1/3, não é não? X sobre 3 é a mesma coisa de 1/3 que multiplica x. Então, ó, o valor aqui numérico que multiplica o x é que é o coeficiente A. Então, cuidado aí para não colocar o A é x sobre 3. Não, x sobre 3 não. X já é a variável que vai ficar lá. Eu não tenho como colocar. O x ele não faz parte do coeficiente. O coeficiente de x é o valor numérico que multiplica o x. Certinho? E B é 2 quintos, né? Ó. B é 2 sobre 5. Muito bem. E aqui, ó, eu não tenho coeficiente B, tá vendo? Ó? Eu tenho coeficiente A, que é 11, né? O coeficiente A é 11. Aqui, ó. Mas o B eu não tenho, então o B é 0. Beleza? Muito bem. Aí ele está dizendo que o gráfico da função afim é uma reta inclinada em relação aos eixos do sistema cartesiano ortogonal, como representamos a seguir. Então, o gráfico de uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau, é uma reta. Beleza? Porque nós temos, quando vocês estiverem mais na frente estudando outros tipos de função, né? Função do segundo grau, função não sei o que, você vai ver que não é uma reta. Mas a do primeiro grau, que é a mesma função afim, ó, função afim, que é a função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Ó. Vamos supor, aqui eu tenho um plano cartesiano, né? E vamos supor que o gráfico, ó, é uma reta. Entendeu? É isso que ele quer dizer. X, Y, e aqui é a minha função de x, né? Ó. É o meu gráfico da função. Certo? Muito bem. Aí tem um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Uma reta, ó. A reta tanto ela ascendente como descendente, ó. Ou seja, ela pode ser crescente, como pode ser decrescente, ó. Decrescente. Certo? Quando o coeficiente A é maior que 0, a minha função é crescente. Quando o meu coeficiente A é menor que 0, a minha função é decrescente. Entendeu isso aí? Bem simples, né? Se o A for maior que 0, professor, que A é esse aí, pelo amor de Deus? É o da função, meu anjo, ó. F de x não é igual a AX mais B. Então, se esse Azinho aqui, papai, for maior que 0, a função é crescente. Se for menor que 0, a função é decrescente. É isso que ele está dizendo. Se for positivo, é crescente. Se for negativo, é decrescente. Entendeu aí? Tranquilo também, né, pessoal? Isso aí. Sossegadíssimo. Sossegadíssimo. Muito bem.
Aí aqui ele vai falar toda a teoria que eu disse ali, certo? Vou ler aqui só para vocês ficarem ligados. Ó. A constante real não nula A denomina-se coeficiente angular. Então o A também, se você pode fazer uma questão lá, pode ver uma questão, né, na prova ou alguma outra coisa, vai dizer o coeficiente angular da função tal. O coeficiente angular vai ser o coeficiente A, que é o coeficiente do x, entendeu? O coeficiente daquela variávelzinha lá da função. Aí, ó, quando A é maior que zero, tá aí, ó, é ascendente, ou seja, é crescente. Esse negócio que ela vai da esquerda para a direita é sempre assim. E quando chega na parte no eixo X, ela vai subindo, né? Observe aqui, ó, ela crescente, ó. Quando ela tá na parte X aqui, ó, em X ela sobe, né? Ó, em X ela sobe, entendeu? Tanto na parte negativa como na positiva, ele vai subindo, ó, certo? Já a decrescente, ó, quando A é menor que zero, então ela chama ela de descendente ou então decrescente, ó, certo? Isso quer dizer o quê? Que ela vai caminhar da esquerda para a direita também, só que a reta está descendo, ó. Em X a reta desce, ó. Tá vendo? A reta está descendo, ó. Beleza? Muito bem. E a constante real B também chama-se de coeficiente linear. Então você pode tentar decorar isso aqui, que vai ajudar talvez em alguma questão, né? Quando tiver uma pegadinha lá. Ah, o coeficiente angular é tão, o coeficiente linear é tanto. Aí você fala, meu Deus do céu, que negócio é esse de angular e linear, né? Pronto, o angular é A. É bem fácil de decorar, né? Coeficiente angular começa com que letra? A. Então é o coeficiente A. E o linear é o outro, né, meu anjo? Só tem dois coeficientes na função do primeiro grau? Só tem o coeficiente A e o B? Na função do primeiro grau eu só tenho dois coeficientes, ó. AX mais B, né? Então só tem o coeficiente A e o B. Então só tem dois tipos de coeficiente, né? O angular e o linear. Então o angular é o que começa com A. Ó, o angular começa com A, então é o coeficiente A. E o outro, pai, é o B. Acabou-se. Só precisa decorar um, né? E aí vai-se embora, patrão, que dá tudo certo no final da história. Indica a ordenada e tal. Aí, ó, o coeficiente B indica a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo Y. Isso aqui é muito importante, viu? Ó, o B indica a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo dos Y. Fica atento, ó. Um exemplo. Eu tenho aqui, né? Vamos supor... Ó, tem até aqui, ó, o B, ó. Tá vendo? Ó? Vamos supor que aqui esse ponto, ó, fosse 2. Né? Aí você já sabe, ó, que o B vale 2, entendeu? Vamos supor que ele te desse o plano cartesiano aqui, aí desmonte a equação e tal, não sei o que. Monte a equação, a função do primeiro grau. Tu já sabe que o B vale 2, ó, porque o B é o ponto que corta o eixo Y. Tá entendendo? Ou então se ele te desse assim, ó, se ele te desse a função, ó, a função abaixo, f de x igual a x, por exemplo, igual a 2x. Qual é o ponto B? Aí tu vai ter que resolver alguma coisa? Não, o ponto B não é isso aqui, ó. Ó. Marque o ponto B lá na reta, no plano cartesiano. Tá aqui o 3, ó. Esse ponto aqui, ó. Entendeu? Porque o coeficiente B, ó, é a parte que corta o eixo Y. Entendeu? É o que ele tá dizendo aqui, ó. Constante B denomina-se coeficiente linear da reta e indica a ordenada. Ele não tem a abscissa e a ordenada, né? Então ele indica a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo do X. Então a reta cortou o eixo. Entendeu? A reta tá vindo aqui, ó. E cortou o eixo do Y, né? Ó. O eixo do X que eu disse foi. Sei mais não. O eixo do Y. Cortou o eixo do Y. É o ponto B. Entendeu? Então a reta vem aqui, né? Essa é a reta da função, né? Cortou o eixo Y, é o ponto B. Pronto, pai. Facinho, né? Chegado. Muito bem. Vamos lá, aqui foi, né? Vamos pro próximo. Aí ele tem aqui um exemplo, ó. Função de x é igual a 2x mais 5. Aí tá o eixo Y aonde? No 5, né não, ó? Aqui, ó. Corta o eixo Y no 5, a reta, né? E aí vai o meu coeficiente linear, né? É 5. Entendeu, pessoal? Isso aí é tranquilo, né? Esse coeficiente tá sozinho, é o que corta o eixo Y. Acabou.
Entendeu? Aí, professor, para eu saber como é a reta aí, professor, o que é que eu faço? Porque como é que ele sabe que a reta é assim? Aí, meu filho dos outros, ele pegou e estabeleceu algum valor de x para resolver a função, para encontrar o outro par ordenado. Porque um par ordenado é esse aqui, ó. Que esse par ordenado é o que? É 0, 5, né não? 0, 5. Quando o x for 0, aí eu vou ter o y sendo 5, certo? Beleza. Agora como é que eu sei esse outro? Ele só atribuiu o valor, meu anjo, ó. F de menos 3. Porque o x, ó, ele não disse que era menos 3. Então ele fez f de menos 3 é igual a 2 vezes menos 3 mais 5. Aí f de menos 3 vai ser igual. 2 vezes menos 3 dá menos 6, né? Mais 5. Então f de menos 3 é igual a menos 1. Aí ele encontrou outro par ordenado, ó, que foi o quê? X é menos 3 e y é menos 1. Aqui, ó, menos 3, menos 1. Aí ele conseguiu encontrar um outro ponto, né? Com base nesses pares ordenados, ó. X sendo menos 3, y sendo menos 1. Aí ele traçou a retinha aqui e encontrou outro ponto, ó. Aí é só traçar, né? A reta, ó. Entendeu? Estendeu, estendeu, estendeu. Ele consegue traçar essa reta aí, com esses dois pontos. Então, para você... Aí ele diz aqui, ó. Como o gráfico é uma função afim, que é a do primeiro grau, e é uma reta, né? Necessitamos apenas de 2 pontos para traçar a reta. Então, você só precisa de 2 pontos, ó. Tá aqui um ponto. Tá aqui o outro ponto. Um ponto você já tem pelo coeficiente b, automaticamente. Então é só você atribuir um outro valor para x para encontrar a reta. Entendeu-se? Entendeu-se? Legal, né? Isso aí. Legal, legal. Muito bem. Aí tem outro exemplo aqui, né? O g de x. Lembrando que não é só f de x, né? Pode ser g de x, h de x, c de x, a de x e por aí vai, né? Aí tem essa estrutura, ó. Aí eu te pergunto, ó, olha para o coeficiente b. Eu vou até anotar aqui, ó. Coeficiente a é menos 3. Coeficiente b é onde é que a minha reta da função vai cortar o eixo y. Ó, no ponto 0. Tá aqui, ó, ponto 0, coeficiente linear. Aí tu já sabe assim, essa função, professor, é crescente ou é decrescente? É decrescente, né, meu anjo? Porque o a, ó, né, menor que 0. Se o a é menor que 0, então ela é decrescente. Entendeu? Tá vendo como as informações são importantíssimas? Decrescente. Show de bola. Aí, como o coeficiente aqui é 0, o coeficiente b, a função se resume só a menos 3x. Entendeu? Aí eu atribuo o valor para x, ó. G de 1, por exemplo, vai ser igual a menos 3 vezes 1, né? Então, G de 1. G de 1 porque eu estou atribuindo aqui, ó, x igual a 1, certo? Então, vai ser igual a menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então, eu encontrei um outro par ordenado, ó. O x sendo 1 e o y menos 3. Tá aqui, ó. Outro pontozinho aqui. O y é menos 3. Entendeu? Se você não sabe ainda, que o lado direito aqui, ó, esse lado direito, ó, o x é positivo, o x é maior que 0. Esse lado aqui, ó, x é menor que 0, certo? Se você não sabe ainda, certo? Você não estava ligado, né? E essa parte de cima aqui, ó, o y é maior que 0. E essa parte de baixo, o y é menor que 0. Entendeu? Entendi, professor. É muito fácil esse negócio aí, professor. Tá bom, tenha calma, se acalma, se acalma. Ó, considere a função f de x igual a x mais b, uma função polinomial do primeiro grau. Nós já explicamos, né? Ax mais b é do primeiro grau. Por que é do primeiro grau, professor? Qual é o grau desse polinômio aqui, ó? Ax mais b. Não? É, meu, é do primeiro grau, porque o expoente do x não é 1, então é do primeiro grau. Certo? O expoente é 1. Se o expoente fosse 2, professor, quer dizer que era do segundo grau? Rapaz, tu tá muito sabido, mano. Eu, hein? Vai pra lá. É exatamente isso, cara. Exatamente isso. Se fosse 2, era do segundo grau. Se fosse 3, era do terceiro grau. Se fosse 4, era do quarto grau. Se fosse 5, era do quinto grau. Por aí vai, né?
Fazer o estudo do sinal da função f de x é encontrar valores para x de modo que se tenha f de x igual a zero. Então você pode igualar, para você encontrar, ó, fazer o estudo do sinal da função, você tem que igualar a função a zero, ó, f de x igual a zero. Depois você pega zero e a função menor que zero, não, ó. F de x maior do que zero e f de x menor do que zero. Então você atribui esses valores aqui, você encontra o sinal da função, né? Por aí vai, certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Letra C de quiz, ó. Uma outra função, h de x, ó. H de x, 2x menos 5, né? Vai passar onde no eixo y? Menos 5. Tá aqui, pai, ó. Coeficiente linear. Menos 5. Show de bola. Aí no eixo y, no eixo x, vai passar onde? Como é que é a minha reta aí? A minha reta, como é? Aí é o seguinte, ó. Tu pode atribuir. Tu pode encontrar a raiz da função, que é para saber onde é que ele corta o eixo x, ó. Como é que eu encontro a raiz da função? Não é só tu igualar a zero, lembra? Para encontrar a raiz, tu tinha que igualar a função a zero. Então tu pega o 2x menos 5, que é a tua função, igual a zero. Então 2x vai ser igual a 5 e x vai ser igual a 5 sobre 2. Ó. Então, como tu igualou a zero, no eixo y vai ser 0 e no eixo x 5 meios, ó. Tá aqui, ó. Aí já cortou, ó. Entendeu? E tu pode atribuir do jeito que ele disse aqui a um terceiro ponto, ó. Pra tu traçar a reta só precisava desses dois pontos, tá bom demais. Mas ele mostrou um terceiro aqui, ó. Quando x é igual a 1, né? Então h de 1 vai ser igual a 2. Onde for x, tu vai colocar o mesmo valor que tá aqui dentro, ó, no parênteses, certo? Que é 1 menos 5. Então h de 1 vai ser igual a 2 menos 5. H de 1 vai ser igual a menos 3. Então o par ordenado que tu encontrou aqui, qual foi? X é 1 e y é menos 3. Aqui, ó. X é 1 e y menos 3. E tá aqui o ponto, ó. Aí passei a reta. Entendeu? Show de bola. É simples, pessoal, isso aqui. Aí lembrete, ó. A função reais em reais, onde f de x é igual a menos ax, com a pertencente aos reais não nulos. É a mesma teoria que nós já vimos. O a não pode ser zero, né? O a tem que ser diferente de zero, que tem que pertencer aos reais não nulos. Não pode ser zero. E se o a for negativo, ó, o a menor que zero, o a menor que zero, ela é decrescente, né? Ela é decrescente, certo? Beleza. E como ele não tem coeficiente b, ó, ele não tem aqui mais b, né? Então quer dizer que o b é quanto? É zero. Então por isso que ele está cortando o eixo y no ponto zero. Entendeu? Show de bola. Vamos lá. Observe, o domínio da função afim é R. Domínio da função. Vocês já viram que o domínio é de onde partem as flechas, né? Beleza. É R. R é o que? Os reais, né? Conjunto dos reais. Show de bola. O conjunto de imagem da função R, função de R igual a R. Então o conjunto imagem também é conjunto dos reais. Certo? Isso está falando de uma forma bem genérica, vamos dizer assim, bem abstrata, né? Sem definir valores. Ele não está definindo valor para nada aí. Por isso que ele está englobando tudo, né? O domínio da função é R e o conjunto imagem também é R. Que o conjunto imagem não é composto só pelos elementos que recebem, né? Os elementos que recebem as flechas. Mas como ele não está definindo valores ainda, de forma bem geral, ele está só falando de forma bem abstrata, né? O conjunto, o domínio é R, reais, e o imagem também os reais, certo? Um conjunto particular da função de primeiro grau é aquele em que b é igual a zero. Conjunto particular é aquele em que b é igual a zero. Nesse caso, ela é chamada de função linear. Certo? A função linear é aquela onde b é igual a zero. B sendo igual a zero, pessoal, eu já sei que a minha reta da função afim vai cortar o y no ponto zero. Não é não? Vai cortar y no ponto zero. Tranquilo?
lá na coordenada 0. Vai cortar o eixo y no 0, porque b não é 0. Então vai cortar o eixo y no 0. Beleza. E a função linear ele tem essa estrutura, né? A função é reais em reais, tal que f de x é igual a x. O professor não entende nada. Ele está dizendo só isso aqui, meu anjo, ó. F de x, né, igual a x mais b, não é? Essa não é a função do primeiro grau? Se o b for 0, como é que vai ficar a minha função? Vai ficar ax, né, não? B não é 0? Quanto é que seria ax mais 0? Ax. Ah, é só isso, professor, que ele quer dizer? Só isso. Entendeu? E aí ele repete a observação. Com A pertencente aos reais não nulos. Porque A tem que ser diferente de 0. Ô, A feio medonho, né? Vou deixar ele menos feio. Não sei se ficou muito não, mas faz de conta. Certo, pessoal? Então, se... É só isso que ele quer dizer aqui. O gráfico da função linear é uma reta inclinada em relação ao eixo do sistema ortogonal. Pronto. Está dizendo isso aqui. Quando A é maior que 0, ela não é crescente. O A sendo maior que 0 não é crescente. É assim, ó. Então está crescendo. Beleza? Muito bem. Sendo A uma constante real não nula, a igualdade de y igual a x indica que y sobre x é igual a que é a constante não nula. Assim, para os pares de coordenadas dos pontos da reta diferente da origem, temos. Ele vai dizer, pessoal, que é diretamente proporcional. Ó. Diretamente proporcional. Esse Azinho aqui, bem dito, é a constante não nula, que não pode ser 0. Entendeu? Por isso que é não nula, não pode ser 0. Então, quando ele não é 0, e você tem o b igual a 0, então você vai ter o que? F de x é igual a x mais b. Quando eu resolvo essa funçãozinha, eu encontro o valor de y, não é não? Então eu posso dizer que f de x é y, igual a ax mais b. Só que como b é 0, então é x. E para eu resolver isso aqui, para eu encontrar o valor de A, é só eu isolar A, não é não? Quando eu isolo A, fica y sobre x igual a A. É isso que ele está dizendo, ó. Nada mais do que isso. E aí, para qualquer valor, né, de x, eu vou ter um valor para y. Para um valor de x, eu tenho um valor para y, não é não? A função não é assim? Para cada valor de x, eu tenho apenas um único valor em y. Lembram do conceito lá de função? Eu tenho dois conjuntos, aí tem 1, 2 e 3 os elementos. 4, 5, 6. Para que seja uma função, cada valor de x tem que ter um valor em y. Entendeu? Aqui é x e aqui é y, né? Eu não posso ter aqui um elemento de x tem dois valores em y. Não pode. Isso aqui não constitui uma função. Mas eu posso ter assim. Ó. Eu posso ter o 3, ó, chegando no 5 também, porque eu tenho cada valor cada valor de x com um único valor em y, cada valor do domínio com um único valor no contradomínio, certo? Então tem uma função aí. E foi o nosso primeiro assunto quando nós começamos a falar de função, né? Muito bem. Então, um caso particular da função linear é que quando A é igual a 1, né? Se o A for igual a 1, então é a função identidade. Você vai ver aqui o que é uma função identidade. Quando A é igual a 1, ó. Função identidade acontece quando? Quando A é igual a 1. Então f de x é igual a x. Ou seja, y vai ser igual a x. F de x não é y? Professor, por que y vai ser igual a x? É na função identidade. Ou seja, as coordenadas são idênticas. Deu para pegar aí? Né? Identidade. Então as coordenadas são idênticas. Idênticas. Por quê? Tá aqui, ó. Y igual a x. Professor, por que são idênticas? Vou te provar agora, cara. Ó. Tu não tem a função f de x igual a ax, né? Beleza. F de x não é y. Ele não está dizendo quando a for igual a 1. Vai ser 1 vezes x, não é não? Quanto é 1 vezes x? É x, ó. Então y vai ser igual a x. Quando a for igual a 1. Então você vai ter uma função identidade. Isso é só a nomenclatura. Identidade por quê? Porque as coordenadas são idênticas. Idênticas. E aqui ela
Se ela passa aqui no eixo 0, né? Porque com certeza vai passar. Por que vai passar, professor? Porque B é igual a 0. Então ela vai cortar o Y no 0 aqui, entendeu? E ela vai formar um ângulo de 45 graus, tanto com a abscissa X como com a ordenada Y. E aqui também eu tenho 45 graus. Entendeu? Vai ser uma bissetriz, né? Bissetriz dos quadrantes ímpares, porque aqui eu tenho o primeiro quadrante, ó. Aqui eu tenho o segundo quadrante, aqui eu tenho o terceiro quadrante, né? Então é uma bissetriz que corta os quadrantes ímpares, o terceiro e o primeiro. Show de bola, entendido isso aí? Função identitária porque as coordenadas são idênticas. O B é igual a 0 e o A é igual a 1. Certo? Show de bola. Vejamos agora alguns exemplos de funções afim. Exemplo de funções afim, que é função de primeiro grau, né? Função afim é do primeiro grau. Beleza. Tá aqui, ó, 2x mais 4, né? Show de bola. Como é que eu faço isso aqui, 2x mais 4? É o seguinte, ó, tu vai atribuir valores para x e vai encontrar valores para y e monta o par ordenado, ó. É só isso que ele está fazendo, ó. Nessa funçãozinha aqui, ó, vamos supor que o valor de x é 2, menos 2, né? Então vamos lá, f de menos 2 vai ser igual a 2 que multiplica menos 2 mais 4. Vai dar igual, quanto é 2 menos 2? 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, né? Mais 4 dá igual a 0. Então o par ordenado tá aqui, ó. Y é 0, o par ordenado menos 2 e 0. Se for f de menos 1, 2 que multiplica menos 1 mais 4 vai ser igual. 2 vezes menos 1 dá menos 2 mais 4 dá igual a 2. Então o par ordenado aqui é menos 1 sendo x e o 2 sendo y, certo? E f de 0 vai ser igual, aqui é o x sendo esse e esse, né? É o x sendo 0 agora, ó. Fiz esse, agora eu vou fazer esse, ó. X sendo 0. Muito bem, então vai ser 2 vezes 0 mais 4, certo? Esses valores aqui eu estou vindo daqui, da minha função, e o x eu estou atribuindo aqui dentro do parênteses e ele vem para cá também. Onde tem x eu coloco o valor que tem aqui no parênteses. Aí 2 vezes 0 é 0 mais 4, que dá igual a 4. Então meu par ordenado é 0 e 4 no y. Encontrei, ó, 4, 0, 4. Agora f de 1, ó. F de 1 vai ser igual 2 vezes 1 mais 4. Que dá 2 mais 4. Dá igual a 6. Então meu par ordenado vai ser 1 no x e 6 no y. Tá aqui, ó. E aqui está montado o plano cartesiano, ó. Entendeu? O x é 0. No primeiro caso aqui, ó, x é menos, ó. X é menos 2 e o y é 0. Então o ponto é aqui mesmo. Quando o y é 0, o ponto é no eixo x. Quando o x é 0, o ponto é no eixo y. E assim vai, entendeu? Ó, aqui o y não é 0. Então o meu ponto vai ser aonde? No eixo x. Aqui eu não tenho, ó, x igual a 0. Então o meu ponto vai ser aonde? No eixo y. Entendeu? Muito bem. Aqui eu tenho meu primeiro ponto, ó. Aqui. Meu segundo ponto é menos 1 no x, tá aqui menos 1. E 2 no y, tá aqui o 2, ó. Tá aqui o meu ponto, ó. Certo? Onde é esse meu terceiro ponto? Ó, o x é 0, então o ponto vai ser onde? No eixo y, no ponto 4, ó. Na marca 4 lá. Tá aqui o meu terceiro ponto. E o último, o x é 1, ó, tá aqui, o x é 1. E o y é 6, tá aqui o y é 6 e o ponto tá aqui, ó. E esse é o meu quarto ponto. E a minha reta que eu traço, ó, cortando os pontos, entendeu? A reta tem que ser cortando os pontos. Show de bola. Aqui eu tenho um exemplo de uma reta de uma função crescente. Por que que é crescente? Porque o a é maior do que 0. Como é que o senhor sabe que o a é maior do que 0? Qual é a minha função? F de x igual a 2x mais 4. O meu a vale quanto? 2, né? O coeficiente de x. Ó.
Então o meu A é 2, o meu A é maior que 0. Então a função é crescente. Aí tem uma observação interessante, pessoal. Ó. Na função crescente, quando o x cresce, o y também cresce. Certo? Então se o x está aumentando o valor, o y também está aumentando. Pode observar. Ó. Eu estava aqui, ó, o x era menos 2, né? E o y era 0. Eu aumentei o x, não foi? O professor aumentou não, foi para 1. Calma, meu filho, você está nos números negativos. Então, o número negativo, quanto maior o módulo, menor o número. Entendeu? Então, você tem, ó, menos 2 é menor do que menos 1. Menos 1 é maior, entendeu? Então, você está aumentando aqui, ó. Menos 2 foi para 1, foi para 0, foi para 1. Você aumentou o x, não foi? Ou o y, foi o que aconteceu com o y. Não aumentou também, ó? 0, 2, 4, 6. Então, na função crescente, você tem que observar isso. O x aumenta, o y também aumenta. Na decrescente, pai, é diferente. Quando o x aumenta, o y diminui. É o que ele vai dizer aqui, tudinho, ó. Certo? O que ele está dizendo aqui é isso. Por isso que eu já mostrei ali, que a gente não precisa nem ler aquilo ali, certo? O que eu te falei aqui, ó, quando o x aumenta, o y aumenta, é uma função crescente. É o que ele vai dizer aqui, ó. X aumenta, y aumenta. Certo? Aí aqui tudo é teoria, né? Não, sei o que mais lá, blá, blá, blá. Certo? Mas só isso que ele está querendo dizer. Nesse outro gráfico acontece o contrário, ó. O x aumenta, tá vendo? Ó? E o y diminui. Então, ó, aqui está acontecendo assim, ó, o x está aumentando e o valor de y está diminuindo. Aqui tu tem uma função e tu já observa pela própria função, ó. Tu tem g de x é igual a menos 2x mais 3. Quem é o meu coeficiente A? É menos 2, não é não? Então o meu coeficiente A é menor que 0. Quando ele é menor que 0, eu tenho uma função decrescente, ó. O A é menor que 0. Quando isso acontece, eu tenho uma função decrescente. Entendeu aí a jogada? É só isso que ele está querendo dizer aí. E aqui ele está te mostrando o que foi que aconteceu, né? Ele substituiu lá na função e encontrou esses valores, certo? Substituiu o x lá na função e encontrou esses valores aí. Eu vou diminuir aqui só pra gente fazer, que eu acho bom fazer a conta. Vamos fazer a conta, treinar, tem que treinar pra poder aprender, meu filho dos outros. Ó, vamos aqui, x igual a menos 1, né? Então f de x é f de menos 1, vou colocar logo. Não é f não, é g, né? G de menos 1. A função é essa aqui, ó. Menos 2x mais 3, né? É igual a menos 2 que multiplica x é quanto? Menos 1, né? Mais 3. Isso aqui vai ser igual. 2 vezes 1 dá 2. Menos com menos dá mais. Aí aqui mais 3, né? Mais 3 dá igual a 5. Então meu par ordenado aqui foi menos 1 no x e 5 no y. Tá aqui, ó. Menos 1 e 5. Show de bola. Agora vamos fazer o g de 0. Vai ser igual a menos 2 que multiplica. O x é 0 mais 3 dá igual. Menos 2 vezes 0 é 0. Mais 3 vai ser igual a 3, né? Então esse meu segundo ponto aqui tem por coordenada 0 no x e 3 no y. Tá aqui, ó, 0 e 3, ó. Ah, rapaz, mas deu certinho, mano. Coincidência, né? G de 1 vai ser igual a menos 2 que multiplica 1 mais 3. E vai ser igual a menos 2 vezes 1 vai dar menos 2, né? Mais 3 vai dar igual a 1, né? Muito bem. Então aqui, ó, o meu x é 1 e o meu y é 1. Ok, ó. Muito bem. E agora o g de 3 meios, né? Rapaz, o bicho invocou aqui, não foi? Show de bola. Vai ser assim, ó, menos 2 que multiplica 3 meios mais 3. Vai ser igual. Ó, esse 2, pessoal, já cancela com esse 2, ó, tá a multiplicação, né? Vai sobrar menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Mais 3 igual a... Essa coordenada aqui é o que? É 3 meios no x e 0 no y. Agora, observe o detalhe, ó.
o x está aumentando, não tá não? Ó, menos 1, 0, 1, 3 meios. 3 meios é 1,5, né? 1,5. Então o x está aumentando. O que é que aconteceu com o y? Está diminuindo, né? Ó, 5, 3, 1, 0. Então aconteceu aquilo que eu disse, ó. X aumentou e o y diminuiu. Então aqui tu tem uma função decrescente. Decrescente. Entendeu? Show de bola. E aqui tá os pontos, né? Todos os pontos. Primeiro ponto, menos 1 e 5. Tá aqui, ó. Menos 1 e 5. Primeiro ponto. Segundo ponto, 0 e 3. 0 e o 3 aqui, ó. Como o x é 0, o ponto vai ser no eixo y. Terceiro ponto, 1 e 1. Tá aqui, ó. 1 e 1. E o quarto ponto, 3 meio e 0. Como o y é 0, o ponto vai ser no eixo x. Que é mais ou menos como se fosse 1 meio aqui, né? Ó. 3 meios, que é igual a 1 meio. Tá? 1,5. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Galerinha, é o seguinte, o nosso conteúdo é esse, certo? A atividade de casa aí para o mês de julho, como eu já venho falando há muito tempo, né? Já tenho falado há muito tempo. São 30 questões que você vai pesquisar aí no capítulo 5. Você vai tirar do próprio livro, você não vai inventar as questões não, você vai pegar do livro. São 81 questões no capítulo 5. Você vai escolher 30 e vai fazer. Show de bola? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato aí comigo, tá bom? E nós estamos aí para esclarecer as dúvidas. Beleza? Estou à disposição. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.